João capítulo 11, do versículo 7 ao versículo de número 16. Irmãos, nós nos lembramos então, rapidamente, que Jesus estava em Betânia do norte, ao norte de Canaã, da terra da Palestina. E então ele fica sabendo, através de um emissário enviado por Marta e Maria, as irmãs, servas e amigas de Cristo, que Lázaro, o irmão de Marta e Maria, estava doente. E Jesus amava Lázaro. E a Bíblia diz que quando Jesus recebeu a notícia de que Lázaro estava doente, Jesus se demorou ali mais 2 dias, lá no norte da região, ao invés de descer rapidamente para ver Lázaro. E nós sabemos que essa demora, nós veremos hoje, ela foi proposital. Jesus tem o controle de tudo o que acontece, como nós vimos no domingo passado, e sabe a hora de agir. E agora nós vamos continuar o texto, quando Jesus, então, depois desses 2 dias, que ele se detém onde estava, ele decide, então, ir ter com Lázaro. E é esse texto que nós veremos. Veja só o que acontece, então, a partir do versículo de número 7. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós, para morrermos com ele. Vamos orar ao Senhor? Ó Deus santo e bendito, a tua palavra foi falada, ó Deus, foi lida, e agora fala-nos por meio da pregação fiel da mesma, Deus. Dirige-nos, ó Pai, naquilo que falarmos, e abençoa, ó Deus, naquilo que ouvimos da tua parte, segundo as Escrituras. Ó Deus, abençoa-nos, para que nós não temamos a morte, ó Deus. Porque o Senhor venceu em Cristo a morte, ó Deus. E agora a morte não tem mais poder sobre nós. Assim nós oramos em nome de Jesus, do Rei Jesus e Senhor Jesus, que morreu e ressuscitou. Amém. Meus irmãos, o versículo 7 nos mostra que então Jesus se dispõe agora sim, depois de 2 dias ter se demorado, como dissemos anteriormente, em Betânia. E lembre-se, para que nós não façamos confusão entre as Betânias, as cidades chamadas Betânias, porque havia duas Betânias naquele tempo na região em que Jesus cumprira o seu ministério. Uma Betânia estava ao norte, a outra ao sul. Era a Betânia do sul, onde moravam Marta, Maria e Lázaro, próxima de Jerusalém, muito encostada em Jerusalém, que ficava ao sul também. Mas lá ao norte, junto da Pérea, próximo da Transjordânia, havia outra Betânia. E era nessa outra Betânia, lá em cima no mapa, que Jesus estava. É por isso que ele vai demorar-se quase 3 dias de viagem para chegar até a Betânia do sul. Tanto que vocês se lembram que quando ele chega lá, Camila, Laura e Ana, quando ele chega lá, a irmã do morto, uma das irmãs do morto, diz: Senhor, já tem 4 dias que ele morreu. Então a ideia do tempo, Lucy, minha irmã, de que Jesus leva para fazer essa viagem do norte ao sul. Mas aqui nós vemos que ele se dispõe, agora sim,
a fazer essa viagem. Ele diz, vamos à Judéia. Olha o que ele diz aí no versículo de número 7. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. E os discípulos, irmãos, ficaram consternados com esse convite inusitado de Jesus retornar à Judéia novamente. E propriamente, né, não só a Betânia, mas como nós veremos, essa última descida de Jesus a Jerusalém, a cidade que lhe era tão hostil, a cidade onde havia aqueles homens que queriam matá-lo. E isso, de fato, consternou, preocupou os discípulos. Veja como eles respondem a esse convite de Jesus. No versículo de número 8. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora, recentemente, ou seja, ainda agora, né, que significa recentemente, os judeus procuravam melhor apedrejar-te e voltas para lá. Então, veja, os discípulos aqui estão surpresos, consternados, constrangidos com a proposta. Eles dizem, mestre, ainda agora, ou seja, não há poucos dias, recentemente, Jorge, os homens entre os judeus, os de Jerusalém, aqui diz aqui, né, os judeus, mas os judeus especificamente os de Jerusalém. Por que a gente sabe que são especificamente os de Jerusalém? Porque foi quando Jesus, no texto sagrado, no capítulo de número 10, lá em Jerusalém, ameaçado de morte, os judeus quase, se não fosse a providência de Deus e a hora que Deus havia preparado para o seu filho, quase colocam a mão em Jesus para matá-lo. Tanto que isso está no capítulo 10, no versículo 31. Olha o versículo 31. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Então isso tinha acontecido poucos dias anteriores a esta decisão de Jesus de voltar para lá novamente. E veja que não só queriam matar Jesus, mas antes até prendê-lo para isso. Veja que o versículo 39 diz assim, neste ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou de suas mãos. Veja que é um ambiente totalmente hostil, Valdir. Eles queriam prendê-lo, eles queriam matá-lo. Então aqui é um ambiente hostil. Jerusalém, a Judéia, a região do sul, é um ambiente ameaçador para Jesus e os seus discípulos. Então não é de se estranhar que aqui eles não entendam a resolução, eles se surpreendam com a resolução. Os discípulos estão cientes do ódio contra Jesus e sabem que se Jesus desse oportunidade aos judeus, os judeus aproveitariam e o matariam. Mas ao mesmo tempo eles não entendem ou ainda não perceberam, Carla e presbítero Evanildo, que Jesus tem como objetivo entregar a sua vida pelos seus. Eles não entenderam ainda que o fim do ministério de Jesus é morrer pelos seus. Eles não conseguem ainda entender isso. Mas Jesus lhes ensinaria ainda acerca desse respeito e cumpriria esse objetivo de entregar-se a si mesmo pelos pecadores. Mas aqui, meus irmãos, eu já passo para uma primeira aplicação do texto. Nesse primeiro versículo aqui, Ricardo, Vitória, João e Rodrigo. Há caminhos do Senhor para nós, que Ele nos ordena a trilhar com Ele, que não nos parecem a melhor opção, certo? Por que voltar para Jerusalém? Imagine-se ali no grupo dos discípulos, tendo ouvido essa resolução de Jesus, e não só essa resolução, mas essa ordem de vocês irem ter com Ele. Vamos comigo, voltemos para a Judéia. Os discípulos disseram, essa não é uma boa ideia. Definitivamente, essa não pode ser uma boa ideia. Jesus chamou seus discípulos para retornarem à Judéia, e eles ficaram aqui perplexos. Como nós havíamos dito, era o mesmo lugar onde Jesus passara por ameaça, e eles tentaram ali apedrejá-lo. Retornar para lá, obviamente para os discípulos, significava expor-se ao perigo novamente. Esses tímidos galileus aqui não viam necessidade nenhuma, ou prudência nenhuma, de fazer isso. Irmãos, nós que cremos em Cristo pela graça, que somos seus servos pela sua misericórdia, frequentemente somos colocados diante de circunstâncias tão constrangedoras, tão difíceis, quanto aquela que os discípulos enfrentaram aqui. Nós somos guiados em situações nas quais nós não podemos e não percebemos objetivo e propósito nenhum.
Não é verdade? Por que Deus está fazendo isso? Por que isso está acontecendo? Essa não é uma boa ideia. Isso que está acontecendo não vai me ajudar em nada. Não é verdade? Como esses discípulos disseram: Senhor, agora é hora para voltar para a Judéia. Há pouco tempo tentaram te matar ali. Essa não é uma boa ideia. Isso não pode dar certo. Todavia, meus irmãos, o crente deve e pode descansar seguro de que as circunstâncias nas quais Deus lhe guia e lhe coloca são exatamente aquelas que mais o abençoam através da graça de Deus. Imagine Ângela e Luzinete. Se os discípulos não tivessem ido, veja que eles não acham uma boa ideia. Mas eles foram. Se eles não tivessem ido, eles não teriam visto o poder de Deus, que por meio de Cristo ressuscita mortos. Eles teriam perdido isso, se eles não tivessem. A sua fé não seria fortalecida. A sua confiança naquele que ressuscita os mortos não seria ratificada. Há caminhos pelos quais Deus os guia, que a princípio nós não entendemos como aquilo pode ser bênção para nós. Mas nós devemos confiar naquele, Carol, que nos guia. Ele tem uma bênção reservada a cada um de nós, mesmo pelos caminhos terríveis, mesmo pelas provações. O Senhor não deixará de nos abençoar. Ele sabe o que nos ordena. Embora nós não entendamos e não vejamos propósito nenhum em cumprir com a sua vontade, façamos o que Ele diz, crendo que Ele nos abençoará, crendo que Ele nos fortalecerá. Vamos ao versículo 9. Olha o que diz o texto agora na resposta de Jesus a esta indagação que os discípulos lhe fizeram no versículo 8. Vamos ver juntos? Respondeu Jesus: não são 12 as horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça. Óbvio, por quê? Porque vê a luz deste mundo. Irmãos, naquele tempo, José querido e Débora e Bárbara, Rebeca, naquele tempo não haviam relógios com tal precisão como os nossos hoje. Hoje nós queremos saber a hora, nós olhamos o relógio ou o smartphone. Naquele dia, as horas eram contadas pelo sol. E ordinariamente, dependendo da estação, obviamente, mas ordinariamente o dia era composto de 12 horas, das 6 da manhã, quando o sol despontava, até as 17 horas ou às 5 da tarde, quando ele se punha. Ali começava a noite, às 5 horas da tarde, que nós chamamos de tarde ainda. Para o judeu era a noite, o início da noite. Geralmente eram as 12 horas, ordinariamente as 12 horas, dependendo obviamente da estação. Havia dias na Judéia, por exemplo, que possuíam 9 horas, porque o sol se punha mais cedo. E havia dias que as horas possuíam 14, o dia possuía 14 horas, porque o sol demorava a se pôr. Mas ordinariamente, eles marcavam, assim como os romanos, pelo sol. Então, está com o sol, está de dia. Sem o sol, é noite. E aí Jesus usa esta realidade da criação que ele mesmo criou e trouxe à existência para trazer uma lição. Veja aí o que ele diz. Não são 12 as horas do dia, ou seja, não brilha o sol 12 horas do dia. Se alguém andar de dia, quando o sol está brilhando, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Veja que a luz deste mundo, a qual Jesus se refere aqui, é o sol. É claro que você pode dizer, mas Jesus é a luz, de fato, muito maior do que o sol. Aliás, a Bíblia diz que diante da luz de Cristo, o sol perde o seu resplendor. Cristo é mais glorioso do que o sol, porque é o Criador do sol. Jesus criou o sol. Mas aqui no texto, a referência é ao sol como astro que nós conhecemos. Aquele que dá luz, que traz luz ao dia.
Então, se alguém anda de dia, ou seja, se alguém anda enquanto a luz do sol brilha, não tropeça. Por quê? Porque o sol a tudo ilumina. Nós vemos por onde andamos. Tanto que o contraste vem logo em seguida, no versículo 10. Mas se andar de noite, tropeça, porque naquele momento não há luz. Ok? Quando nós andamos de noite, no escuro, sem luz ou com pouca luz artificial, nós corremos o risco, Heloísa, de, Leda, tropeçarmos. Mas embora Jesus, Isabela, minha irmã, Isabela Pires, embora Jesus fale de uma questão da natureza, tomando aqui como exemplo, ele tem lições mais profundas, certamente aqui. E tem duas lições aqui profundas. Uma acerca, André e Cristiane, uma acerca dele mesmo, e outra que diz respeito aos seus discípulos. O que essas palavras de Jesus têm a ver com ele? Mais profundamente. É que o ministério de Jesus está chegando ao fim. Vitor, Tânia, Leandro, Leila. O ministério de Jesus está próximo do fim. Essa é a última vez, como vimos, que ele vai a Jerusalém. E ele morrerá lá agora. Então, o dia para Jesus está se acabando. O sol de sua vida, por assim dizer, o tempo em que ele pode trabalhar, está indo embora. Daqui a pouco ele enfrentará as trevas da cruz. E ele morrerá pelos seus. Então esse texto aponta para a urgência que Jesus entende em fazer a obra de Deus, seu Pai, e nosso Pai. Ele tem que fazê-la prontamente, porque está chegando a hora das trevas. Lembra que Jesus diz, lá no Getsêmani, eis a hora das trevas. Agora é a hora das trevas. Mas enquanto não chegam, eu tenho que trabalhar. João Calvino, o reformador, disse que quanto mais nós chegamos perto da nossa morte, mais dedicados a Deus nós devemos ser. Quanto mais se aproxima a hora da nossa partida, mais consagrados a Deus nós deveríamos ser. Porque está próximo o nosso encontro com o juiz e salvador Jesus Cristo. Está próximo, está próximo. Se dedique ao Senhor na velhice, porque falta pouco tempo para nos encontrarmos com Ele. Muito pouco tempo. Jesus, ele não desprezou essa verdade. Pelo contrário, como perfeito homem que era, como é Deus perfeito, ele sabia que sua hora estava próxima e que ele tinha que trabalhar. Enquanto há dia, é a hora do trabalho, porque logo vem a noite, e para que não andemos nela e não tropecemos. Isso, lembra que eu disse? Que esta palavra tem dois significados mais profundos, um com relação ao próprio Jesus, como acabei de dizer aqui a vocês, o outro com relação aos próprios discípulos. E o que essa palavra de Jesus quanto ao dia, ao sol e à noite que tropeça, o que isso tem a ver com os discípulos? É que aí sim Jesus é a luz do mundo, e quem anda com ele não tropeça. Enquanto os discípulos estiverem com Cristo, andando com ele, ainda que nos momentos e nas situações mais ameaçadoras, eles estarão seguros. Eles estarão guardados. Não é esse o caso? Vamos comigo à Judéia. Mas eles querem lhe matar lá. E obviamente nós podemos imaginar que os discípulos estavam também a temer, porque eles são discípulos do homem a que os judeus querem matar. Eles também estão sob ameaça. Mas Jesus diz, comigo, vocês estão seguros. Ainda que haja muita ameaça. Este mundo é um mundo mau. Este mundo jaz no maligno. Não pertence a ele, pertence a Deus. Mas este mundo, os homens deste mundo fazem a vontade do diabo. O mundo pertence a Deus. Mas os homens que há no mundo, a maioria deles fazem a vontade de Satanás. Mas neste ambiente hostil, andando com Jesus, que é a luz deste mundo, nós não tropeçaremos nenhuma hora. Se você pela graça se der a Cristo, andar com Ele, ouvir a sua voz, você não tropeçará em pecado. Mas se eu e você não fizermos isso, nós andaremos nas trevas e tropeçaremos. As pessoas que cometem pecado, que escandalizam,
que se prejudicam, são as pessoas que abandonaram a luz. São os crentes que, embora diante da luz, por um tempo, deixaram de olhar para ela, não permitiram, melhor dizendo, que ela refletisse sobre eles. E aí se colocaram em trevas e caíram, e foi grande a vergonha. Mas quando nós andamos com Cristo, e enquanto nós andamos com Ele, e que assim sempre seja, nós não tropeçaremos em hora alguma. Ele nos conduzirá seguros. A coisa mais importante na sua vida é andar com Cristo. A maior segurança da sua vida é andar na luz. Quem anda na luz não tropeça hora alguma. Mas vamos mais. Versículo de número 11. Jesus vai fornecer agora o motivo do seu porquê de ir a Jerusalém. Certo? Ele diz, olha, eu tenho que ir porque enquanto é dia, a ideia é, a minha hora está chegando, a hora em que eu me entregarei a minha vida por vocês. Então eu tenho que trabalhar enquanto há oportunidade. Eu tenho que fazer a vontade do meu Pai, a sua agenda. Eu tenho um compromisso com o meu Pai enquanto é dia. E eu, se fosse vocês, vocês iriam comigo. Porque quem anda comigo não tropeça, porque eu sou a luz desse mundo. Mas aí Jesus agora vai dizer o motivo pelo qual os discípulos, ele e seus discípulos deveriam ir à Judéia. E olha o que ele diz no versículo 11 a 13. Isto dizia, e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara, aí João faz um comentário, o apóstolo João, que estava lá na hora e ouviu tudo isso também. Ele faz um comentário, ele diz assim, Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Mas eles aqui, incluem João que está escrevendo, tá? Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Ou seja, eles entenderam como geralmente os discípulos fazem, e nós também fazemos muitas vezes. Eles entenderam mal. Eles entenderam a palavra de Jesus literalmente. Eles disseram, olha, se está dormindo, está salvo, vai acordar. Para que a gente vai lá? Imagina. Por que a gente vai lá despertar o homem, né? Ele lá coloca o despertador lá e acorde. Mas nós vamos lá para isso? Por que nós vamos lá para isso? E a ideia aqui, meus irmãos, é que alguém despertará ele, né? Alguém vai acordá-lo. Então, para que nós devemos ir? Eles entenderam mal. Mas é interessante que o Senhor usa aqui um eufemismo para a morte. Ele fala que Lázaro adormeceu. Lázaro está dormindo. Isso aqui é um eufemismo que a Bíblia usa para a morte, porque a morte para o crente não é dura, não é mais pesada pelo poder de Cristo e pela sua ressurreição. A morte para o crente é dormir no Senhor. Há heresias, seitas que dizem e pregam o sono da alma, não é isso? Tanto os adventistas quanto os testemunhos de Jeová acreditam no sono da alma, que quando nós morremos, nosso corpo vai para o pó e é destruído, e nossa alma, ela permanece dormindo. Isso é um erro teológico. A Bíblia nunca diz isso. A Bíblia diz, pelo contrário, que os santos no céu, as almas dos crentes no céu, estão acordadas e conscientes. Prova disso? No Monte da Transfiguração, em Mateus 17, estão Moisés e Elias, que já haviam partido deste mundo, estão conversando com Jesus. Eu acho o texto tão bendito, né? O texto diz lá, literalmente, nos 3 evangelhos sinóticos semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas, todos eles falam a mesma coisa, narram o fato da mesma forma, dizem assim, e eles conversavam com ele. E Lucas diz mais ainda, diz assim, que eu acho magnífico. Lucas diz assim, e eles falavam com Jesus acerca da sua partida. A conversa de Moisés, Elias e o Cristo, o Jesus de Nazaré, o Rei Salvador, o Deus eterno, homem perfeito, era acerca da sua morte. Da maneira pelo qual ele partiria do mundo para ir ter com a glória de Deus, seu Pai. Eles conversavam, não havia sono, eles estavam conversando. O texto diz. Lá em Apocalipse diz que as almas dos crentes, já com Cristo, depois de terem sido mortos, martirizados aqui pelo Evangelho, estão clamando a Deus lá agora. Até quando, Senhor, não vingarás o nosso sangue? Lá diz. E as almas dos justos clamavam ao Senhor. Até quando não vingarás o nosso sangue? Vinga o nosso sangue. Eles estão acordados. O texto diz aqui, e aplica a Jesus, um eufemismo que era muito comum, e é muito comum na Bíblia. Eu vou prová-los isso.
Lá em Gênesis 47, 30, não precisa abrir porque eu vou citar vários textos aqui, mas eu vou citando a referência. Lá em Gênesis 47, 30 diz assim, Jacó diz assim, quando eu dormir com meus pais. E o contexto é claramente a morte dele. Quando eu dormir com meus pais. Os pais de Jacó já haviam morrido. Como é que ele dormiria com os pais? Ele iria para o mesmo estado de morte. Segundo Samuel 7, 12, diz assim, quando os seus dias, se referindo a Davi, se cumprirem e você dormir com seus pais. Segundo Samuel 7, 12. Lá no livro de Jó, diz assim, Jó 14, 10, 12. O homem, porém, morre e fica prostrado. Está falando de morte. Expira o homem. E onde está? Expirar, o homem é o homem morrer. E aí continua o livro de Jó, o texto. Assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Está falando de morte o texto. E aí diz, não será despertado do seu sono. Então sono é um eufemismo para a morte. Lá em Mateus 27, 52, diz assim, muitos corpos de santos que dormiam, falando da ressurreição, muitos corpos de santos que dormiam. A sepultura, ela é, de maneira doce, do crente, referida como leito, como a sua cama, onde a espera ser acordado no dia que Cristo retornar. Lá em Atos 7,60 diz assim, que Estevão, depois de falar essas coisas, adormeceu. E lá no texto, Estevão está sendo apedrejado. E diz lá que depois dessas coisas, de falar essas coisas, ele adormeceu. Ele morreu. Ele estava sendo apedrejado. 1 Tessalonicenses 4,13, Paulo diz assim, mas não queremos, porém, irmãos, que sejam ignorantes com respeito aos que dormem. É uma referência claramente ao texto, ao contexto dele, que fala dos crentes que já foram ter com Jesus, que já morreram. Então, a Bíblia usa esse eufemismo em várias passagens, de sono, de dormir, com referência à morte. Então, não há lugar para a heresia do sono da alma. A morte é usada aqui, se refere a ela de maneira doce, chamando ela de um sono, quando os crentes finalmente descansam de suas lutas aqui. Meus irmãos, há uma aplicação aqui. Nós devemos ter consolo na nossa morte, Gabriel, e na morte dos nossos parentes ou irmãos que creiam em Cristo Jesus. É instrutivo observar, meus irmãos, a maneira bela e reconfortante que as Escrituras e que o nosso Senhor fala da morte dos crentes, não é? Diz um sono, que eles estão dormindo. Irmãos, a Bíblia fala da morte do crente de maneira doce. Olha só, a morte dos crentes é na Bíblia preciosa aos olhos do Senhor. Salmo 116, 15. É na Bíblia ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Lucas 16, 22. É uma ida ao paraíso. Lucas 23, 43. É partir para a casa com muitas moradas. João 14, 2. É uma partida abençoada. Filipenses 1, 23. O fim é estar com Cristo, Filipenses 1, 23. É estar em casa com o Senhor, 2 Coríntios 5, 8. É lucro, como Paulo diz em Filipenses 1, 21. É incomparavelmente melhor, Filipenses 1, 23. E como aqui Jesus disse, é dormir no Senhor. Irmãos, a morte para nós é algo doce. E eu não estou sendo macabro aqui. Estou sendo bíblico. A morte para o crente é a companheira que o levará à maior bênção. Ter com Jesus Cristo face a face. Há um poeta cristão brasileiro, crente no Senhor, já de tempos passados. O nome deste poeta e crente no Senhor era Djoia Júnior. E ele escreve uma poesia que tem como título Vem, doce morte. E eu vou ler um trecho desta poesia para que isso fique claro e reforce o ponto bíblico do nosso sermão. Abre aspas, diz assim Djoia Júnior. Vem, doce morte. Eu sei que não és o mistério do sem-fim, o pavor do escuro cemitério. Não és o vulto mau, a sombra horrenda e esguia
do cutelo fatal e da mão fria, cujo afago cruel, implacável, glacial, causa toda a aflição do momento final. Pintam-te assim, voraz, a bailar pela estepe da existência, andrajosa e vestida de crepe, megera, desumana, afogada em vinganças, arrebatando mães e roubando crianças. E como és diferente para o crente. És para o crente um sussurro manso, um cântico de paz, um hino de descanso. Vens brilhando, vens clara e majestosa, toda adornada de luz como a manhã da boda. És o encontro, o momento eterno e majestoso em que a noiva feliz se aproxima do esposo. És o dia esperado em que os filhos da luz podem ver, afinal, o rosto de Jesus. O dia em que Jesus conduz os filhos seus para a vida eterna na cidade de Deus. Onde não há mais pranto, onde não há mais dor, onde existe somente a glória do Senhor. Essa é a morte do crente. A morte, pelo poder de Cristo, não é mais uma inimiga nossa. Ela se tornou uma amiga. Ela se tornou a amiga que nos conduzirá à presença do glorioso Cristo. Jesus venceu a morte. A morte não tem mais poder sobre nós. Ela não é mais uma inimiga. Irmãos, aplicando esta verdade, lembremos essas coisas quando nossos queridos dormirem em Cristo. Quando seus parentes, irmãos na fé, morrerem em Jesus Cristo. Conforte-se com essas palavras. Ou quando nós recebemos a notícia que deixaremos este mundo. Pode acontecer comigo e com você em breve. Que diante de uma consulta médica rotineira, nós sejamos diagnosticados com a doença grave. E que nós temos pouco tempo de vida. Nessa hora, lembremos de que nosso grande amigo se preocupa com nossas almas. Assim como com os nossos corpos. E não permitirá que se perca nenhum dos fios de nosso cabelo ou de nossa cabeça. Nunca esqueçamos que o sepulcro é o lugar que o nosso próprio Senhor esteve. E que assim, como Ele ressuscitou do sepulcro, nós também ressuscitaremos juntamente com Ele. A morte não é mais um medo para nós. Não deve ser para você. Não deve ser para você. Porque ela não pode fazer nada com você, a não ser te conduzir àquele momento mais ansiado, mais glorioso de estar com Cristo. Vamos voltar ao texto. Todavia, isso tudo para os discípulos era difícil de compreender, ok? Veja só, irmãos. Os discípulos, eles dizem lá, Senhor, se está a dormir, ele está salvo, ele acordará. Porque a ideia é a seguinte, irmãos. Jesus diz assim, ele está dormindo, vamos para despertá-lo. E eles não fazem a ligação de dormir como morte, porque a ideia de despertar não entra ainda na mente deles. É interessante que no Antigo Testamento, a doutrina da ressurreição ainda é insípida, ou seja, ela é uma semente ainda no Antigo Testamento. O Antigo Testamento poucas vezes fala de ressurreição. É porque a doutrina ali está começando. Aí no Novo Testamento ela vai ganhar força, ela vai germinar de fato, ela vai ganhar de fato vida. E aí Paulo vai falar de ressurreição, Jesus Cristo vai ressuscitar. Mas no Antigo Testamento ainda era uma sementinha. Tanto que um dos poucos lugares que fala-se de ressurreição no Antigo Testamento, mas fala-se de ressurreição lá, é Daniel, o profeta, no capítulo 12, versículo 2, que diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra, veja, dormir, né, como morte, dormem no pó da terra, ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Então veja, o Antigo Testamento fala de ressurreição, mas ainda não falava tanto como, em comparação, fala o Novo Testamento. Por isso, os discípulos poderiam até imaginar que dormir é um eufemismo para a morte, mas enquanto acordado. Acordar? Mas peraí, se nós entendemos que dormir é morte, como é que vai acordar da morte?
Eles ainda pareciam não compreender. Até onde os discípulos sabiam, Lázaro estava doente, certo? E Jesus vai dizer, olha, ele morreu, mas vai dizer logo após. Ainda não disse, vai dizer. Até onde ele sabia, ele estava doente. Talvez ele esteja dormindo porque está cansado. O seu sistema imunológico está baixo, não tem força, está dormindo. Portanto, não é de se estranhar que tenha entendido mal o que Jesus havia dito. Se está dormindo, está salvo. E por fim, era melhor entender que era apenas um sono, porque assim não precisavam ir para a Judéia. Não é verdade? Pense comigo. É melhor entender que é um sono. Tem coisa que a gente ouve da palavra de Deus, mas é melhor entender o contrário. Não é verdade? A gente ouve uma coisa que a gente tem que fazer, é uma coisa que vai nos custar, e a gente prefere entender errado. Parece que os discípulos estão aqui assim. É melhor entender que é um sono do que ele morreu, porque a gente precisa ir para lá. Porque lembra que eles disseram? Lá estão nos ameaçar. Lá é possível que nós soframos. Se é um sono, deixe como está. Ele vai despertar. Eles não entendem ainda. Mas veja só o contraste, irmãos, importante aqui do texto, é que Jesus fala assim, nosso amigo Lázaro, e depois eu vou. Olha aí o versículo, irmãos, de número 11. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Irmãos, esses termos que Jesus usa, amigo e eu vou para despertá-lo, não são acidentais, como nada na Bíblia é acidental. Nenhuma palavra na Bíblia é acidental. Aqui a ideia, meus irmãos, é que Jesus é a ressurreição e a vida. E todos os seus amigos, ovelhas, serão despertados por ele finalmente. Ele não vai abandonar nenhum dos seus amigos. Lázaro, nosso amigo, está dormindo. Nós sabemos, morreu. Mas eu vou para acudi-lo. Eu não deixarei ele na morte. Jesus não jamais esquecerá dos seus amigos. Lembra que diz? Eu não vos chamo de servos, eu vos chamo de amigos. E ele não abandonará aqueles a quem ele ama. Olha o que ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão finalmente. São meus amigos, eu não abandonarei os meus amigos na morte, eles ressuscitarão. J.C. Ryle, um grande homem de Deus do passado, disse assim: a amizade do Filho de Deus é mais forte do que a morte e vai além da sepultura. Esse é o nosso amigo além da morte, além da sepultura. Quando na nossa morte, no dia que nós fecharmos os olhos aqui, ninguém dos nossos amigos aqui estarão conosco mais. Ainda. Mas ele estará lá. Ele é o amigo de sempre, agora e na hora da nossa morte e além. Ele sempre estará conosco. Sempre estará. Por isso nós podemos confiar na hora da morte, que ele estará conosco. Quem mais importa, estará conosco ali. Porque nos amou. É nosso amigo. Nosso fiel e perfeito amigo. Vamos caminhando para o fim? Jesus, eles não conseguiam entender bem, mas como Jesus é bondoso mestre, vai lhes esclarecer. Olha aí, versículo 14. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Será que agora os discípulos entendem, Caio, o que está para acontecer? Até porque Jesus usa a mesma forma de se falar da morte de Lázaro com a morte da filha de Jairo. Lembra? Está narrado lá em Lucas 8:52. Quando Jairo, que tinha uma filha que falecera, estava doente e falecera, clamou por Jesus para que Jesus acudisse. E Jesus foi. E quando ele chega lá, as pessoas estão chorando por causa da morte da menina. E Jesus diz assim: por que vocês choram? Ela está dormindo. E as pessoas riem dele. Lembram-se? Elas riem dele. Então ele diz à menina para que se levante. E ela se levanta. Será que agora eles começam a entender quando ele diz Lázaro morreu? E aí eles começam a entender de vou para despertá-lo? Porque eles provavelmente podem ter se lembrado. É possível. Mas olha o que Jesus continua dizendo. E por vossa causa, vamos em versículo 15. Leamos juntos, por favor, irmãos, me ajudem aí como vocês fazem sempre amavelmente. E por vossa causa me alegro. Para que possais crer,
mas vamos ter com ele. Jesus se alegra aqui não pela morte de Lázaro, irmãos, tanto que ele vai chorar. Quando ele chegar, ele chorará. Mas ele se alegra, isso é bem específico, ele se alegra que lá não estivesse. Por quê? Aí ele diz, para que possais crer no meu poder sobre a morte. Vamos ter com ele. A morte para Jesus, lembra? E para o crente não é mais inimigo, não é mais algo terrível, é uma oportunidade para a glória de Deus. A morte é uma oportunidade para a glória de Deus. É por isso que nós vamos aos velórios e nós vemos ali, não o fim, a morte, mas uma oportunidade das pessoas crerem em Jesus. É assim que você devia ver velório, ofício fúnebre. É uma oportunidade para pessoas crerem em Jesus. Porque é assim que Jesus viu a morte de Lázaro. E eu me alegro para que eu não estivesse lá, para que vocês possam crer. Vamos lá no velório, para que vocês possam crer no poder do Filho de Deus. Salomão, sabe, o rei Salomão, disse assim, há mais sabedoria, vocês se lembram? Na casa onde há luto, do que na casa onde há festa. A gente corre para a festa, né? A gente devia estar pronto para ir para o velório também. Porque ali há mais sabedoria, Deus diz. Quando nós nos confrontamos com a morte. Quando nós olhamos o nosso fim. O fim desta vida aqui. E o início da eterna. A sabedoria. As pessoas estão consternadas. Estão pensativas. Eis o momento da palavra de Deus, segundo a graça dele e o seu poder, fazer a sua obra. Você tem motivos para ir a ofícios fúnebres. Primeiro que você não tem mais medo da morte. Ou não deveria ter. Nem eu, nem você. Segundo, por consideração às pessoas que lá estão chorosas e sentidas. Terceiro, para se lembrar e testemunhar o poder de Cristo. Da sua palavra que dá consolo e força na morte. Que Deus abençoe a ver essas coisas como oportunidades para crermos e fortalecermos nossa fé em Jesus Cristo. Ok? Vamos terminar? Vamos terminar com Tomé? Olha aí. Versículo 16, vamos ler juntos? Aí terminamos? Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Irmãos, Tomé era um dos 12, né? Nós sabemos que Tomé é o conhecido Tomé, lembra? O ver para crer. Né? O Tomé é o descrente Tomé. É o incrédulo Tomé. E de fato ele muitas vezes fora. Né? Não recebeu essa fama à toa. Lembra? Jesus vai dizer no final desse evangelho, não sejais incrédulo, mas crente Tomé. Mas aqui não há incredulidade de Tomé. Aqui não. Aqui a maioria dos teólogos, dos estudiosos do texto, creem que ele foi sincero aqui pela construção do texto. E que ele estava disposto mesmo a morrer com Jesus. Embora ele jamais poderia morrer a morte de Jesus. É verdade, diz a história, diz a tradição cristã, que Tomé morreu martirizado na Índia. Ele fora ser uma testemunha de Cristo na Índia. E morrer ali por amor de Cristo. Diz a tradição cristã. A Bíblia não fala. Mas ele nunca poderia morrer com Jesus a morte de Jesus, porque a morte de Jesus é singular. Só ele pode morrer aquela morte, porque é uma morte expiatória. Nós podemos morrer por amor a Jesus, mas a nossa morte não muda nada da nossa realidade espiritual nem a dos outros. A morte de Jesus muda. A morte de Jesus é singular. Ninguém pode morrer a morte dele, porque ele é o Santo de Deus, o Cordeiro perfeito de Deus. Por isso, Tomé imaginou demais aqui. Vamos nós lá para morrermos com ele. Ele imaginou demais. Tinha boa vontade, mas imaginou demais. Só Cristo poderia morrer aquela morte. Certo? Mas veja só interessante, o texto diz que então Tomé é chamado Dídimo. A palavra Dídimo no grego significa gêmeo. É bem possível, embora nós não vamos perder tempo com isso, porque não nos é tão importante no texto, mas só esclarecendo o porquê chamado Dídimo. Porque Dídimo, como eu disse, é a tradução para gêmeo. É a palavra que é traduzida como gêmeo. É bem possível que Tomé tivesse um irmão ou uma irmã gêmea. O texto não fala muito disso, mas é possível. Tomé, o gêmeo. Ou seja, aquele que possuía um irmão ou uma irmã.
gêmea. Ele disse aos condiscípulos: vamos para também morrermos com ele. Irmãos, eu termino aqui então. Termino com duas aplicações. A primeira é o seguinte: nós sabemos que o que Tomé acertou ali com ele e convidou os condiscípulos, ou seja, os discípulos como ele, para fazerem, eles acabaram não fazendo. Vocês se lembram, né? Lembram-se? Quando chegou a hora, lembram-se? Quando colocaram a mão em Jesus no Getsemane, o que aconteceu? Todos eles fugiram. Não se engane. Se Deus não nos fortalecesse, nós faríamos a mesma coisa. Nós também fugiríamos. Nós também teríamos medo. Se Deus não operasse em nós e não nos guardasse. Eles deviam estar orando ao invés de dormindo, lembra-se? Porque vocês dormem, vigiai e orai. Está chegando a hora da provação. Mas eles não julgaram ser importante. Por isso eles fugiram. Porque não estavam espiritualmente preparados. Apesar de serem crentes, não estavam espiritualmente preparados. Chegou a hora da provação. Eles falharam. Mas eles fugiram. E aqui mostra, meus irmãos, que nós às vezes temos muitas boas intenções. Mas muitas vezes nós não as cumprimos. É preciso buscar do Senhor força e dedicarmos à piedade através dos meios de graça, oração, leitura da palavra, e recorrer à graça poderosa, a misericórdia efetiva de Cristo, para que nós não só falemos, mas façamos. Não só de coração venhamos a nos dispor, mas que o nosso espírito seja inabalável quando chegar a hora de realizar o que prometemos. Lembra, Davi fez essa oração: Senhor, cria em mim um coração puro e restaura em mim um espírito inabalável. Um espírito que não só tem um coração pronto a fazer a tua vontade, mas um espírito que faça. Faz isso em mim, ó Deus, porque sem ti eu não posso fazer. Mas eu termino com a segunda aplicação desse versículo. Algo mais poderoso nesse versículo, do que nós falamos sobre essa questão de cumprir o que nós prometemos pelo poder de Deus, algo mais poderoso que isso está aqui. É que esse mesmo Tomé, assim como todos nós, são limitados em seu amor e em sua disposição. Nós somos todos nós, irmãos, imperfeitos. Quantas vezes nós prometemos nos consagrar ao Senhor Jesus Cristo? Quantas vezes nós denunciamos o mal que praticamos? O nosso amor nunca será perfeito. O amor dele é perfeito. O nosso nunca será perfeito. Mas mesmo assim, ele nos chama de amigo. Mesmo assim, ele nos amará até o fim. Isso deve consolar você. Você não está aqui hoje para dar provas, e nem eu, nós não deveríamos pelo menos, para dar prova do nosso grande amor por Cristo. Nós deveríamos estar aqui para nos alegrarmos e sermos gratos pelo seu grande amor por nós. Ele não nos deixará, embora nós sejamos tão falhos em nosso amor. Sim, é verdade, nós o amamos sinceramente, mas o nosso amor ainda assim é limitado e falho. Mas o seu amor é perfeito e eterno. Ele não nos abandonará em nossas fraquezas. Ele sempre estará conosco. Eu vou só adiantar o que João vai dizer lá no final do Evangelho, quando Jesus está próximo da morte dele. João vai dizer assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E é isso que Cristo fará comigo e com vocês, se nós cremos nele, pela graça. Apesar das nossas imperfeições e do seu amor falho, ele nos amará até o fim. Graças a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos.